Boa noite, já vamos começar. Queria usar um recurso, deixa eu ver. Enfim, vamos lá. Bom, boa noite, vamos chegando as pessoas por aí. A Luciana é a nossa convidada para a gente inaugurar aqui a Confraria do Saber. Eu tô nessa luminosidade meio assim estranha, porque a luz do meu escritório queimou. Veja, eu não consigo trocar com aquelas lâmpadas de LED. Então eu tô com a lâmpada aqui do celular, tá meio uma coisa assim. Mas o fato é que seguimos dessa forma. Então eu só preciso que a Lu entre aqui, solicite pra gente poder conversar. Cadê a Lu? Lu, a hora que você entra, aparece solicitar participação, aí solicita que eu te autorizo para chegar aqui. Então vamos lá, para quem tá aqui, até a Lu pedir, sejam bem-vindos à Confraria do Saber. É um prazer poder proporcionar um pouco mais de leveza nesses tempos sombrios, como tá aqui na minha sala. Mas é um sombrio charmoso, então a ideia é justamente essa, que a gente possa conversar, trocar, enfim. O Lu tá chegando aqui. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Eu tô conversando aqui, falando, explicando da minha Lu, você viu, né? Eu falando um pouquinho sobre Vi. ela. Já vi vários rostos conhecidos aqui. A Giza tá por aqui, que adorou a luz. Ah, que bom, Giza, que você gostou. Super no clima da confraria. Não vou nem trocar, então, a lâmpada do escritório. Bom, não sei se vocês estão. Depois tira uma foto, se vocês estão com o seu vinho, sua água, seu chá, seu café. Eu tô com a minha tacinha de vinho aqui, né? Porque já que eu falei que era confraria do saber, pega a sua bebida, tô com com o meu vinho. E você, Lu, tá com o quê? Eu tô com suco de laranja, tô tomando remédio, não posso acompanhar. Confraria do Uma saber é pena, com o que você quiser beber, essa é a ideia. mas Então, eu quem estiver por aqui ao vivo, tira uma fotinho com a sua bebida. O meu vinho eu peguei o que estava na minha adega, sei que eu estou rapando a adega nesses tempos de isolamento social. Então, eu tô com esse vinho aqui, que é o Espino, que é 2017. Não entendo muita coisa de vinho, só sei que eu sei que é bacana, tá descendo bem, então é isso. o Bom, importante é gostoso. exato, né? E aí, a Luciana, ela dá aulas na VRS, mas também, especialmente na PUC São Paulo e outras faculdades que se dedicam a tratar sobre a maturidade, envelhecimento. Então, por isso eu a convidei para essa inauguração, né, da confraria, até porque a gente tinha um curso presencial que era o Envelhecer nesse mundo conectado. E o envelhecer tinha uma brincadeira de palavras, que era o envelhecer com S, de ser. Então, a ideia era realmente levar informação, levar mais poder de escolhas também para os matures. Ou, enfim, aí você me ajuda, Lu, como é que a gente chama hoje em dia? Como eu fiz um trabalho na Mature Jobs, uma das últimas coisas que eu fiz presencial foi lá no Mature Jobs, estou com essa ideia do Mature ainda na cabeça. E esse é um tema que importa muito para a VRS, porque a gente trabalha muito com lifelong learning, então aprendizagem ao longo da vida. E é claro, quando a gente pensa em ao longo da vida, se pensa em longevidade, se pensa então nas pessoas que estão com, sei lá, 40, 50, 60, 70 e estão querendo se reinventar de alguma forma. E eu acho que foi muito feliz, na verdade, essa nossa escolha, foi quase um acaso, mas a gente está vendo, então, nesse isolamento social, quantos idosos também estão sendo impactados. Eles são um grupo de risco diante aí desse vírus, e eu vejo na minha família mesmo, assim, eu não pude ir na casa da minha mãe, no aniversário dela, porque ela é grupo de risco, meu pai é grupo de risco, então não quis ir lá para preservá-los. E eles estão sentindo uma saudade imensa das netas, da filha. Tem uma filha com eles, mas eu tô longe deles. Então a gente sente essa preocupação, né, em dar carinho, em dar afeto, mesmo que eles estejam longe. E imagina, os meus pais têm 63, 64, 69 anos, né? Minha mãe acabou de ter aniversário. Então, imagino ainda mais, por exemplo, meu avô, que eu tanto menciono aqui, né? Meu avô tem 95 anos, acabou de completar, teve uma festa com todos os netos e agora ninguém pode mais ir lá vê-lo. Então, acho que foi muito interessante essa coincidência do tema.
E especialmente porque a gente viu muitos materiais circulando pelas redes sociais das pessoas lidarem com os filhos em casa, então como entreter as crianças e tal. E aí resta a pergunta, e os idosos, né? Então, Lu, com tudo isso que eu estou dizendo aqui no começo, o pessoal também chegando, eu queria te dar a palavra para você, como sempre sabiamente faz nas nossas aulas, né, lá na VRS presenciais, falar um pouquinho sobre essa importância da maturidade, o que significa esse momento, como é que a gente pode, de certa forma, ressignificar o envelhecimento também. Tá. Eu acho que assim, você trouxe um aspecto que foi muito importante, muito interessante, que é esse momento que a gente vive de isolamento social, esse impacto, né, do coronavírus, que é uma coisa que é muito inédita para todos nós, né? Eu acho muito interessante. Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga que tem 62 anos e ela me disse assim: poxa vida, eu me preparei para a Terceira Guerra Mundial, sabe? Para uma guerra atômica, mas nunca imaginei que eu teria que enfrentar o isolamento por conta de um vírus. Né? Então, veja, é um momento que está mexendo demais com as pessoas, demais com as nossas rotinas, está mexendo demais com a nossa existência, né? E trazendo para nós muitas reflexões. Quando você coloca um grupo etário grande, muito grande, né, a partir dos 60 anos, e muito diverso como um grupo de risco, eu acho que tem um lado positivo, que é o lado de trazer à tona, né, uma maior visibilidade para esse grupo, mas, ao mesmo tempo, também é um momento de reflexão, de entender o que significa envelhecer agora na contemporaneidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é assim: na contemporaneidade, a gente não pode mais pensar no envelhecimento como um momento de perdas, como um momento de dificuldades, né? Isso era algo que era comum há 50, 60, 100 anos atrás, né? Imaginar que ao chegar aos 60 anos, você ficou velho, né? E velho não no sentido de antigo, no sentido de experiente, mas velho no sentido do ultrapassado. Eu acho que envelhecer agora, nesse início do século XXI, não poderia estar mais distante do que dessa ideia do que ele realmente está, porque, veja, envelhecer hoje, na verdade, é ter a oportunidade de ter uma vida longeva. Essas são as expectativas que estão trazendo, né? Todo o levantamento demográfico feito pelo IBGE, no mundo todo, a ideia de que nós vamos viver mais tempo, mas com uma disposição diferente, com a medicina nos ajudando, né, nos apoiando nesse processo de envelhecimento de uma forma diferente, e também com um espírito diferente. Veja, hoje, como eu comentei agora há pouco, você tem um grupo muito grande de pessoas a partir dos 60 anos de idade que são considerados, idosos. Só que são faixas muito diferentes. Se você tem uma pessoa entre 60 e 70 anos, ela tem uma característica totalmente diferente, que hoje seria considerada a terceira idade, é completamente diferente da pessoa, por exemplo, que já passou dos 80, ou da pessoa que já passou dos 90. Então, veja, você tem hoje infinitas possibilidades, né? O processo de envelhecimento, ele vai aliando a tua experiência e muitas outras oportunidades. Eu acho que é por isso que você pergunta, por que a gente tem que ressignificar? Porque, assim, os meus 49 anos, eu tenho 49, são completamente diferentes do da minha mãe. Uhum. E completamente diferente dos 49 anos da minha avó. Minha avó, se hoje fosse viva, ela estaria fazendo 110 anos agora em abril, né? Os 49 anos dela, ela era uma senhorinha. Se você pegar as fotos de casamento da minha mãe, em que ela tinha mais ou menos uns 55 anos, ela era uma mulher fechada, de expressão fechada, com aquela roupa mais séria, né? Meu avô faleceu pouco tempo depois que eu nasci, eu tinha uns 2 anos,
ela ficou uma senhora fechada até morrer aos 94, né? Então, veja, não é a vida, né? A expectativa de vida da minha avó, a forma como ela se colocou no mundo, não é a forma como minha mãe se colocou. E certamente não será a forma como eu me colocarei quando chegar nessas mesmas idades, né? Então, eu acho que assim, envelhecer hoje é um grande privilégio. Eu vejo que nós estamos um pouco mais, principalmente nós mulheres, um pouco mais soltas de algumas amarras, de alguns preconceitos que nos prendiam, né? E com muito mais possibilidade de criar novos momentos de prazer, de novas experiências, de um aprendizado contínuo, coisa que até então, há 50 anos atrás, não era possível exatamente da mesma forma que nós fazemos hoje, né? Então, eu entendo assim, tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella que chama assim, A Sorte Segue a Coragem. Inclusive por conta desse, fica até como uma dica, né? Porque por conta do coronavírus e tudo mais, ele abriu para você assistir essa palestra, que é uma palestra que ele fez, se não me engano, em 2018. Procurando pelo perfil dele nas redes sociais, você tem como se inscrever e você recebe gratuitamente 1h30 mais ou menos de palestra. E uma das coisas, ele vai falando sobre diversos aspectos, e um dos aspectos que ele coloca, além da questão de que só existe sorte se você busca por ela, né? Aquela ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então ele vai construindo em torno desse tema uma série de questões. E um dos aspectos que ele coloca, por exemplo, é essa questão do processo de envelhecimento hoje, fazendo uma distinção muito grande entre aquilo que é velho, mas velho nesse sentido do gasto, né, daquilo que já foi utilizado, que está ultrapassado, frente ao antigo. Né? E eu trocaria até a palavra antigo pelo experiente. Para mim, envelhecer hoje, basicamente, é você juntar essa experiência de vida, que é muito rica, que é muito importante, porque há coisas que só o tempo vai poder nos ensinar, né? É o aprendizado ao longo da vida que pode nos ensinar. Então, é você estar aliando isso às múltiplas possibilidades que você tem hoje de ter outras atividades, de ter outra ação, de ter uma outra atuação, com uma conotação que vai além disso, né? Que vai, assim, juntar assim, toda uma experiência com muitas e muitas possibilidades, né? Hoje a gente tem o que a gente chama, né, do ideário ageless. Basicamente, a gente está obliterando uma cronologia linear da vida. Então, vai até uns 50 anos atrás, você tinha de 0 a tantos anos infância, depois você tinha um período que era de adolescência, um período de juventude, um período que era considerado adulto, você chegava aos 60 anos, já entrava, né, no período do envelhecimento, você era considerado uma pessoa velha e, ok, então você estava marcado pela cronologia. Ah, você tem 60 anos? Ok, check, você é velho. Hoje, a gente tem outras possibilidades. Ao mesmo tempo que a vida é muito complexa nesse início, né, de século XXI, na contemporaneidade, ela, ao mesmo tempo, ela tem o lado bom dessa complexidade, que é essa multiplicidade de possibilidades. Então, você já não está mais marcado. Ah, eu tenho 60 anos, e porque eu tenho 60 anos, agora eu sou velhinha, né? Isso é algo que já não existe mais, que já não cabe mais. Então, dentro dessa ideia do ageless, a gente se abre para mil e uma possibilidades, né? Então, às vezes eu chamo atenção para alguns personagens, algumas figuras, algumas celebridades, que eu acho que fica interessante para trazer como é que elas trabalham com isso. Então, por exemplo, tem uma mulher que eu acho ela, aliás, tem duas, uma brasileira e uma americana.
A americana é a Iris Apfel. Ela tem 95 anos de idade. Ela sempre foi uma mulher ligada à moda. Sempre foi. Desde a sua juventude, casada até pouco tempo, o marido dela faleceu, acho que há muito pouco tempo. Mas, assim, sempre uma mulher que ela enfrentou os obstáculos que se apresentaram para ela, e ao mesmo tempo que ela enfrentou isso, ela foi quebrando todos esses obstáculos e obliterando. Hoje, ela é uma figura comemorada no Metropolitan Museum de Nova York. Tem retrospectivas da carreira dela, tem documentários. Ela ainda é consultada e considerada uma das maiores influenciadoras dentro do circuito moda de Nova York, mesmo aos 90 anos de idade. Né? Então, veja, ela obliterou todas essas barreiras e essas linhas rígidas que separam, né? Eu cheguei a tal idade, agora por isso eu tenho que agir de tal ou qual maneira, né? Eu acho que a contemporaneidade nos permite fazer isso. A Helena Chagel, que é uma também ligada à área de moda, aqui, uma brasileira, também fez isso. Ela falou, bom, eu vou me aposentar, mas eu não vou parar. Como é que eu vou aproveitar todo o meu capital intelectual, meu capital social, todas as histórias que eu conheço, as relações que eu criei ao longo de uma vida toda, para me fazer mais feliz e também, de repente, trazer ao público outras perspectivas. Como ela fez isso, ela criou uma linha de lingerie para mulheres acima dos 60 anos. Né? Então, veja, hoje a gente tem milhões de possibilidades. Essa quebra muito rígida, ela já não existe mais. E eu acho que essa é a grande sacada, é o gostoso da gente estar envelhecendo no século XXI. E que dá essa possibilidade, né? Eu fico pensando, Luciana, quantas e quantos, né? Não só mulheres, mas homens, que tem muito esse modelo de como os meus pais envelheceram, e aí tenta entender que, então isso é o curso natural da vida. Meu pai ficava vendo TV o dia inteiro, então é natural isso acontecer. Mas hoje tem tantas possibilidades para não ficar atrás da TV, nada contra ficar atrás da TV, mas, assim, existem escolhas que você pode ter, em vez de ficar tentando só reproduzir os modelos das gerações passadas da sua própria família, né? Eu acho que o grande desafio é a gente romper essa barreira, você não acha? Porque esse é um modelo muito cristalizado. A gente também tenta replicar modelos para ser pai e mãe, quanto mais, né, no envelhecimento. Não, eu tenho certeza disso. Eu acho que existe uma questão, e daí tem a ver com a nossa postura frente ao processo realmente, né? E daí, eu vou chamar até de amadurecimento mais do que de envelhecimento. Que veja, quantas e quantas pessoas a gente pode citar dentro do nosso círculo de amizades mesmo, que chegam aos 60 anos muito bem preparadas, não só cognitivamente, como formalmente, em termos intelectuais, fisicamente preparados, até os corpos nossos, eles estão envelhecendo de uma forma um pouco diferente. Então, se era normal você chegar aos 40, já os homens, vou usar os homens como exemplo, com uma certa barriguinha tal, hoje você vê muito da quebra, né, dessa coisa, na busca, não, eu quero continuar em forma, eu quero continuar ativo, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para explorar. Você vê mesmo do ponto de vista social, quantas e quantas mulheres hoje não optam por uma maternidade mais tardia? Uhum. Então, você tem vivências acontecendo que seria de se esperar no modelo dos nossos pais ou dos nossos avós, que a pessoa, por exemplo, a mulher fosse mãe entre seus 20 e 25 anos. Eu me lembro minha mãe comentar que ela já estava com 27 quando ela ficou grávida de mim e já achavam que ela era muito velha para ter um bebê, né? Hoje, com 27,
Você está pensando em outras coisas, não necessariamente você está ligado a isso. Então, eu acho que tem muito a ver com as limitações que a gente se autoimpõe. Uhum. Então, quanto mais você mesmo se impõe uma certa limitação, de achar, eu não tenho mais idade para isso, ou eu não acho que está mais adequado, ou a roupa, ou a postura, ou o comportamento, ou o objetivo, ou o desejo, mas você acaba dando você a possibilidade de ter uma vida totalmente ressignificada. Existe um fato que, assim, é o fato demográfico. Se a gente pega o início do século XX, a expectativa de vida do brasileiro, expectativa média, né, era de 46 anos. Nós Ai, meu estamos Deus. passando, imagine, 46 anos, eu já tinha passado a expectativa, né? Eu já Uhum. estou, se fosse nessa época, já estava aqui nos pontos da prorrogação, né? Mas, enfim, hoje, qual é a expectativa oficial? A oficial está girando em torno de 76 anos. Veja, em 100 anos, aumentou 30 anos de expectativa. Então, em torno de 76. Lembrando que, quando a gente fala de expectativa de vida, a gente está falando do quê? A expectativa do brasileiro, onde você vai ter diversos cortes, que são sociais, que são culturais, que são econômicos. Né? Então, você tem um grupo que tem uma vulnerabilidade, outros grupos em que a vulnerabilidade não é tão grande. Né? Então, veja, se a gente vai viver mais, e isso é um fato que a gente está aí com a expectativa. Você falou do seu avô com 95, a minha Uhum. avó viveu até os 94, e você tem, né? Quantas pessoas a gente não pode contar nas nossas próprias famílias chegando aos 80, 85, 90 anos bem. Eu, dentro Você da... nem se dá conta que a pessoa tem aquela idade, né? Não, Eu você não. falo que esses dias que eu me dei conta que meu pai tem 69 anos e está no grupo de risco, eu falei, nossa, imagina, né? Como meu Então, pai. a gente se esquece. E daí você deve ter perguntado, mas como assim meu pai é grupo de risco, não é? Exato. Ele falou, eu tô super. Ele falou, tô super assim, afetado emocionalmente. Ele não falou com essas palavras, mas assim, afetado de saber que eu tô nesse grupo, né? Então, vou tomar mais cuidado para sair de casa, vou ficar realmente isolada e tal. Então, acho que também tem um efeito, né? Quando você fala, mas eu não sinto a idade que eu tenho, mas eu tenho cronologicamente essa idade, né? Então, por isso que tem a ver essa coisa do ressignificar. Porque, assim, se a gente antes chegava até 46 anos, quando você está com 40, você está perto do fim, né? Da linha Uhum. final dessa expectativa, digamos assim. Agora, se a expectativa é 76, quando você está com 40, você está na metade do caminho. Então, na verdade, eu até compreendo uma fala como, por exemplo, do teu pai, que se chocou e falou assim, não, como assim, de repente, eu estou num grupo de risco, porque eu sou idoso, mas eu não sou idoso. Porque, Uhum. na verdade, não é. E daí a gente tem uma outra questão, que é uma questão assim, que é cultural, né? Primeiro que a gente coloca, é assim, tem uma questão que é a cultural e tem uma outra questão também, que é um outro aspecto, que é o aspecto legal. Então, a gente tem, né, o Estatuto do Idoso, que está dizendo que a pessoa acima de 60 anos ela é considerada idosa. E isso acaba tirando um pouco a perspectiva de quê? De que você tem diversas faixas. Então, 60, 70 é uma coisa, 70, 80 é outra, 80, 90 é outra, 90 em diante é outra. Acima do 100 é outra, né? Uhum. E hoje a gente está tendo cada dia mais pessoas percorrendo todas essas faixas, inclusive centenários. Eu, na PUC, cheguei a dar aula para um aluno centenário. Né? E Então, que quer ia dizer, para aula, né? ele ia para a aula. Quando eu dei aula para ele pela primeira vez, aos 98 anos, ele ia só. Aos 100, ele ia acompanhado de um cuidador. Mas o cuidador sentava no fundo da sala e ele ficava lá participando. Então, veja, e participando, É porque demais. uma das disciplinas que eu dei para ele tratavam das relações humanas mediadas pela tecnologia. E ele estava tremendamente interessado nessa mudança. Porque ele foi um homem, um jornalista, tal, que a tecnologia, a mediação era através da escrita.
era através dos livros, era através do jornal. E ele queria entender como é que foi feita essa migração para os meios digitais. Então, absolutamente participante. Então, veja, um homem que, centenário, né? Chegamos a ter, em 2018, na PUC, 4 alunos centenários. 4. Então, veja, por isso que é tão chocante, de repente, para o seu pai com 69 anos, falar, poxa, mas como que grupo de risco? Né? E por isso que eu falo dessa ressignificação, porque a gente chega aí aos 40, aos 50, é só a metade do nosso caminho. Ainda tem muito o que fazer. E o que é interessante não é só da nossa parte, tem muito o que fazer, eu ainda tenho muito para entregar, mas a sociedade ainda tem muito para receber, sabe? Talvez às vezes fique meio obscuro, não se perceba isso muito bem, mas tem muito para receber. Eu acho que a grande sacada é só a pessoa não se permitir colocar assim um rótulo. Ah, idoso, porque tem um estatuto que diz, ó, eu sou idoso. Não, eu acho que é assim, é se permitir. Se permitir a novos olhares, se permitir a novas aventuras, se permitir a novos pensamentos, é não se autolimitar, né? É realmente estar aberto para novas oportunidades, para novas visões, para novos interesses. Um outro aspecto que eu acho que é bem interessante, assim, muito dessa ideia que a gente tem, né, do envelhecimento, está ligada a uma visão também que é uma visão assim da nossa prontidão para o trabalho, né? Então, se você for olhar, desde a Revolução Industrial, a gente tem tido aí uma mudança, né, da nossa posição como cidadão, como ser humano, como amigo, como irmão, como pai, como mãe, como filho, muito transformada pela nossa posição como força de trabalho. Só que, dentro das condições que se tinha, por exemplo, da era industrial, do início da era industrial, em que o trabalho era muito duro, eram 12 horas numa fábrica, associado. E um trabalho braçal, né? Um trabalho de força Braçal, física. braçal, que exigia das pessoas isso. Então, quer dizer, você 30 anos trabalhando nisso, o corpo se ressente, né? Então, se criou meio que essa ideia, né? Do que é o idoso, de como ele se coloca frente a essa prontidão para o trabalho. Agora, se a gente observa isso, né, no mundo de hoje, a nossa prontidão, ela é infinita. Então, ela está circunscrita ao quê? A nossa capacidade, principalmente a capacidade cognitiva. E quantas não são as pesquisas que estão dizendo que quanto mais você faz uso da sua capacidade cognitiva, mais você a mantém sempre no máximo da capacidade mesmo, né? Então, Eu tenho falado muito assim, né? Quando eu falo de lifelong learning, eu falo por que as pessoas pensam ainda em longevidade só na chave de saúde física, e aí praticar exercício, alimentação, a saúde financeira, então ter recursos para poder, enfim, ter a vida que lhe faz, que te dá conforto. Mas e a parte cognitiva? E a parte intelectual? Então, mais do que. E aí, não sou contra mesmo, absolutamente. O curso de artesanato, o curso de coisas manuais, que são muito ofertadas para os idosos. Mas eu fico pensando assim: cadê a parte intelectual, de repertório, que é muito que você faz na PUC, né, Lu? Que você realmente leva informação. Eu lembro de você colocar o exemplo para a gente, né, no último encontro de como é que o cabeamento do Wi-Fi passa embaixo embaixo não, né? Pelo oceano. E aí nem eu sabia como aquilo se dava, né? Então, coisas de repertório que vão fazendo essas sinapses continuarem ali, né? Em polvorosa. Então, essa parte cognitiva, ela é realmente muito importante, né? não tenha dúvida. E eu acho que tem um aspecto que esse é um aspecto, vamos dizer assim, mais funcional. Então, cognitivamente, é do interesse, né, nosso como população se manter mais ativo, porque uma coisa, na verdade, acaba trazendo a outra, né? Quanto maior a tua
a tua disposição pelo aprender, a tua capacidade de criar novas trilhas de aprendizagem que vão fazendo com que essas sinapses não só elas continuem ativas, mas como outras se criem também, né, para poder dar vazão a esse novo aprendizado. Agora, isso é um aspecto. Agora, o outro aspecto também é o aspecto que eu diria, assim, do ponto de vista até moral da própria pessoa. Porque, veja, eu não sou absolutamente contra nenhum tipo, por exemplo, de atividade com artesanato, ou como dança, coral. Eu acho isso maravilhoso. Eu, por exemplo, gostaria de um dia poder ter tempo de estudar canto. Eu não canto absolutamente nada, mas só pela curiosidade, pela atividade em si. Agora, veja, durante 2017, eu estava fazendo a pesquisa da minha dissertação de mestrado, que eu estudei exatamente a questão da apropriação da tecnologia no dia a dia das pessoas com mais de 60 anos. E por conta, né, do processo de pesquisa, eu tive que fazer alguns grupos de controle. E o meu foco era estudar as mulheres entre 60 e 80, mas eu acabei trazendo alguns homens também para conversar, para a gente poder fazer um comparativo, né? Uma dos meus achados ali, né, claro que é um grupo pequeno de pessoas, não era uma pesquisa assim extensiva, mas assim, é que não tem muita diferença entre homem e mulher do ponto de vista da apropriação tecnológica no cotidiano. Isso não tem. Agora, o que eu acho interessante é assim, o uso que é feito no sentido de que um homem, né? E eu tive uma entrevista fantástica com o esposo de uma das minhas alunas, que pegou e falou assim: poxa vida, para mim é muito complicado, porque eu passei uma vida toda atuante, uma vida toda dependendo do meu capital intelectual, né, do meu capital negocial, da capacidade que eu tinha de criar e implementar novos processos, um homem que é um empresário, veja a dificuldade de você virar para ele e falar assim: agora você vai ficar sentado no sofá? Ele não consegue. Você vai assistir futebol todo dia? Ele virou para mim e falou: eu não tenho condição disso. Tanto que ele falou: olha, eu não tenho mais aquele papel como executivo, como presidente de empresa, em que eu estava lá dia a dia, de tal a tal hora, e acessível de tal forma. Não é mais assim, mas eu continuo trabalhando com os meus negócios, né? Por quê? Porque tudo aquilo que ele angariou a vida toda, ele não perde. E com plena disposição. E com plena, né? E assim, e, e daí ele trouxe isso. Ele falou assim: olha, eu estou querendo mergulhar nessa questão tecnológica, porque até então tinha quem fizesse isso para mim, mas agora eu quero fazer porque eu não consigo me ver parado. Não consigo. Então veja, né? Essa coisa do aprendizado, ele foi buscar. A gente teve uma conversa super interessante. Ele falou: não, eu vou buscar, eu quero dominar isso daqui. Agora que eu não tenho mais alguém para fazer, vai eu dominar, né? Então, é por conta justamente disso. É Ô, Lu, muito. você tem uma impressão, não sei se você tem esses achados na sua pesquisa ou se você tem uma impressão dos seus alunos da PUC, mas o que leva essas pessoas a continuarem aprendendo e buscar, na verdade, esses repertórios que são, enfim, sobre tecnologia, sobre sociedade, sobre relacionamento humano, e não simplesmente o que já está muito no mindset de quem vai ofertar alguma atividade para idoso, que é essa ideia de fazer coisas mais manuais e mais de jogos e tal. Então, qual que é a motivação das pessoas para buscar isso? Você tem uma percepção pelo que você Ó, vivencia aí? eu posso te dizer assim: tem dois aspectos. O primeiro, a gente tem, acho que, cortes etários, tá? Uhum. Então, por exemplo, daí eu vou tomar como experiência os alunos da PUC. Então, se a gente estiver falando com o público dos 75 anos acima, você tem uma busca por uma socialização maior. E daí, Uhum. o processo de socialização pode acontecer por meio, por exemplo, do coral, do grupo de dança, do grupo de artesanato e tudo Uhum. mais.
Viagens culturais, enfim, isso Viagens tudo que a gente vê. culturais e tudo mais. Agora, você tem um grupo, que é o grupo, por exemplo, eu vou colocar, vai, a partir dos 45 até os seus 70 anos, em que a lógica do trabalho, né, da prontidão para o trabalho ainda faz sentido, e que essas pessoas ainda querem estar prontas. E daí você tem uma busca um pouco diferente. Então, a busca para atualização tecnológica, a busca para reflexão do ponto de vista do entendimento da contemporaneidade. Né? Porque se a gente está falando aí dos boomers, quem nasceu depois de 1945, né? São pessoas que viveram o quê? Que nasceram numa situação que era uma situação de pós-guerra, de grande prosperidade e tudo mais, e que passou por muitas mudanças muito rapidamente. Né? A geração anterior, que é chamada geração dos silenciosos, né? Desde 30 até a Segunda Guerra Mundial, já é uma geração que não teve tantas mudanças, claro, teve guerras e tudo mais, mas as mudanças tecnológicas, elas não aconteceram como aconteceram na segunda metade do século XX. Então, o boomer, ele quer compreender um pouco mais o papel dele. Né? Por quê? Porque ele viveu esse início de mudança, ele entende, por exemplo, a importância da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Foi um grupo que, quer queira, quer não, colocou o homem à Lua em 1969 com uma capacidade, né, instalada dentro de um foguete menor do que a dos nossos smartphones, né? Colocou o homem lá e trouxe de volta, e foi voltando várias vezes, né? Só que agora está vendo assim a tecnologia mexer nos aspectos culturais e sociais também. Então, isso é uma busca que eu acho que é muito instigante e muito interessante para esse grupo. Então, eu também acho que aí há cortes etários. Tem um outro aspecto, e daí eu posso até trazer uma coisa daí de um ponto de vista um pouquinho mais científico. Tem uma pesquisa na Universidade de Israel, da doutora Bengali. Ela está falando, ela pesquisa a apropriação tecnológica na vida das pessoas, e o que ela coloca, os achados dela, e faz pesquisa, inclusive comparativa em diversos países, né? Não só ali na região do Oriente Médio, mas alguns países da Europa e tudo mais, é assim, é uma questão cultural. Então, se as pessoas culturalmente estão acostumadas a aprender, a buscar novos aprendizados, a buscar, a ter interesses e tudo mais, ela vai fazer isso ao longo da vida dela toda. Porque é algo que fica meio que internalizado, é intrínseco à própria pessoa. Então, ela vai continuar em busca disso, sim. É como acho que a Paty está falando aqui, né? Que ela tem 47 anos e já me preocupo muito em me manter atualizada e buscar novos aprendizados. Então, acho que a gente também, né, Lu, está vivendo um momento agora em que tem mais oferta de espaços como os SESCs que existem, que tem uma programação cultural interessante para diferentes pessoas, diferentes grupos sociais e faixas etárias. Então, a gente vê um movimento de algumas empresas também de se preocuparem em ofertar coisas diferenciadas. E aí, obviamente, incentivar a aprendizagem, porque essa é a ideia, né? Que a pessoa ela nem pare para pensar assim, eu preciso parar para aprender. Não, eu estou sempre aprendendo, estou sempre ali com esse olhar atento, com esse olhar de desenvolvimento contínuo. E aí fica meio que no DNA da pessoa, não é isso? Mas é mais ou menos essa ideia, né? De estar muito incorporado no dia a dia dela, ela aprender continuamente. Não tenha dúvida. Eu acho que tem. Primeiro, a gente não pode perder uma perspectiva, que é a perspectiva do tempo que a gente vive no tempo presente, né? Então, assim, hoje, independente de qual é a sua área de atuação, qual é o seu propósito, o seu interesse pessoal ou qualquer coisa, nós somos desafiados por mudanças assim constantes. Né? Essa ideia que Bauman traz, né? Da liquidez, essa coisa, né? Do tempo fugidio, né? Isso é a realidade de absolutamente todos os seres que vivem nesse planeta hoje. Mesmo que você não seja um agente
dessa realidade, dessas mudanças, você acaba recebendo as consequências dela. Né? Não importa. O que está acontecendo com o coronavírus é a coisa mais, eu acho que torna mais clara as consequências de qualquer movimento mundial. Então, começou numa cidade na China, de repente, pegando da China toda, agora estamos basicamente, o mundo todo, sofrendo, ou mais ou menos, as consequências de uma mutação genética que aconteceu, o quê? Há 4 meses atrás? Uhum. O vírus que sofreu uma mutação há 4, 5 meses atrás, não passa, né? Então, a rapidez, ela é muito grande. Então, independente, acho que da sua faixa etária, ou dos seus interesses, dos seus propósitos, você acaba recebendo as consequências disso. Então, você tem que estar sempre alerta e disponível para aprender. Por quê? Porque realmente as coisas mudam muito rapidamente. Então, E se eu aprender, né? Aprender a ver o que é uma fake news, se aquilo que eu recebo no WhatsApp é uma coisa que eu vou repassar ou não. A fazer um. Eu fiz um almoço de domingo aqui com a família no Zoom, né? Muita gente ouvi postando aí também, fazendo a mesma coisa. Então, assim, gente que nunca acessou o Zoom, que nunca fez nada muito digital, tá agora tendo que aprender a fazer isso para poder continuar em contato com as pessoas da família. Então, as pessoas veem que não é um bicho de 7 cabeças, que elas podem aprender, que elas conseguem fazer com mais ou menos ajuda, com mais ou menos apoio de alguém. Mas acho que é nesses momentos que a gente consegue ver quanto a gente é capaz de aprender e quanto a gente aprende sem ser formalmente também. Essa ideia de eu vou fazer um curso ou vou ler um livro. Não, a gente aprende com a vida, né? O tempo todo a gente aprende com a vida. não, exatamente isso. E assim, essas questões, por exemplo, é, veja, o isolamento social que é proposto hoje, nessa situação que a gente está vivendo, na verdade, é uma coisa do contato físico, né? E a gente superou muito isso com as tecnologias digitais e essa capacidade toda, por exemplo, de se encontrar como você fez no final de semana. Vamos fazer um almoço, todo mundo pelo Zoom e a gente tem alguma troca, participa e tudo mais, né? Então, é como você disse, né? Você tem é,
agora eu vou ter que usar qualquer coisa, ou pintar o cabelo, ou não pintar, ou unha, não importa, ou ter tal ou qual comportamento. E daí eu trago, por exemplo, a figura da Helena Chagel, né? Ela ligou para isso. Ela pensou, eu não tentei, mas quero continuar tendo uma atividade. A minha vida inteira foi ligada à moda. É aqui que eu tenho o meu círculo de conhecimento, de capacidades desenvolvidas. Como é que eu vou aproveitar isso? Ah, vou fazer vou fazer uma coleção de lingerie para as mulheres um pouco mais maduras. Só que na hora de negociar com quem produziu essas lingeries que está à venda no mercado, ela falou: só que eu quero ser modelo. E ela desfila há 30 anos, então ela não está nem um pouco preocupada com a manguinha, né? Uhum. Então eu acho que assim a coisa do aprendizado contínuo é assim, é se abstrair dos próprios barreiras que a gente se coloca, é se abstrair daquilo que a sociedade nos impõe, muitas vezes também, né? Porque, quer queira, quer não, a gente tem um jogo de poder aí também, né? E é um jogo de poder assim. Se você. E daí a gente entra de novo naquela história, né? Da prontidão para o trabalho. Qual é a extensão da sua prontidão para o trabalho? Quanto mais você força de trabalho, né, na vida. E que tipo de força de trabalho? Então, você pode pensar, por exemplo, tanta gente trocando gerentes ou diretores de 40 por outro de 30. Uhum. Por que que a gente tem esse movimento, por exemplo, no mundo corporativo? Qual que é o interesse, né, por trás disso? Tem interesse que é o custo, né, que faz parte né, da operação da companhia. Ela tem que pensar nisso. Mas tem um interesse outro também, que é qual? Que é as tratativas, né? Como é que são as relações? Como é que são as tratativas? Como é que é criada a cadeia de comando quando você tem, né, pessoas mais velhas dentro da organização, né? Como é que as relações multigeracionais elas são travadas, né? E são relações que são muito mais negociadas se você tem uma cadeia assim, que o mais velho manda e você tem um grupo de mais jovens que teoricamente estão lá para cumprir, né, com as expectativas. Mas, enfim, então eu acho que assim, eu acho que a grande sacada é você não se autolimitar, né? Uhum. Tá aberto para o mundo, porque o mundo está aberto para você, né? Eu acho que É, nunca e, esteve tão aberto para o envelhecimento quanto agora. e a gente vê hoje em dia mais exemplos também nas redes sociais, no próprio YouTube, tem as Avós da Razão que você mostrou uma vez em uma das aulas, que são três senhoras de quantos anos, Lu, elas têm, você Nossa, sabe? elas estão na faixa dos 80. E E elas se juntam e fazem os vídeos. Agora eu vi com o isolamento social que elas estão fazendo de um outro jeito para poder se reunir. Vi uma notícia também de três amigas que se reuniram no isolamento social, três amigas com mais de 80 anos, para ficarem juntas. sim, Então, você vê assim, eu já tive alguns comentários que eu ouvi assim, mas esse é a voz da razão aí é para pouca gente. Você acha que eu vou fazer um vídeo? Nem sei ligar uma câmera e tal. Gente, o celular é cada vez mais simples e fácil de ligar uma câmera e gravar. Aí tem as limitações, né, internas de, eu não vou gravar um vídeo. O que que eu vou dizer nesse vídeo? O que que eu vou falar e tal? Mas elas são incríveis, né? Incríveis. E não falam só sobre velhice, falam de temas super aliás, eu acho atuais e que sobre modernos. velhice é o que elas menos falam. Exato. Então, Elas querem falar de coisas que estão aí, né? exato, e não só falar de coisas que estão aí, mas assim, existe uma abertura da parte delas muito grande, muito interessante, por lidar com o polêmico, por Uhum. lidar com o diferente, né? E eu acho que essa postura perante a vida que é o que faz a diferença nesse processo de envelhecimento que a gente tem hoje e que não teria há 100 anos atrás. Essa rigidez que foi quebrada ao longo do tempo com milhões e milhões de pessoas que ao longo desses anos todos, então se a gente for pegar na década de 60, né, você tem lá na França, você tem
aqui no Brasil, todo o movimento estudantil, de quebra de alguns paradigmas também. Então, todos esses ganhos, eu acho que hoje nos trouxeram essa possibilidade de você ter 80 anos, você está afim de fazer um vídeo batendo um papo a respeito, por exemplo, que nem eu mostrei para você uma vez, né? Qual a opinião dela sobre casa de swing? Uhum. Ok, vamos falar, entendeu? Elas estão abertas e as pessoas estão abertas a ouvir. Mas, de repente, se o teu negócio não é esse, o teu negócio é o outro, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela adora tecnologia. O negócio dela é tecnologia. Ela é a avó cool. Por quê? Porque ela usa tablet, porque ela usa smartphone, porque ela. Ok. Agora, tem uma outra que o negócio dela é livro. Não é, ela não faz questão de smartphone, nada disso. Ela gosta de livros. Eu acho que cada um dentro daquilo que faz sentido dentro do teu propósito de vida, dentro das tuas escolhas, não delimitado necessariamente ou pela tecnologia ou pela ou por qualquer barreira que você possa encontrar, mas assim, ligado àquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, se você consegue revolucionar a partir da pintura, por que não? Uhum. Sabe? A partir do Não, tem gente que adora bordado, jardinagem, né? Eu falo que meu avô é uma pessoa que tudo que ele planta, o negócio vai, né? dedinho Se por verde. acaso, se por acaso ele tivesse disposição, interesse, porque tem a ver com interesse também, não é? Ninguém é obrigado a fazer nada também, né? Não é porque, Claro. não, hoje em dia tem muitas opções, encontra a sua. Mas se quisesse, de repente ele podia ter lá o canal do Otto, né, para mostrar quais são as dicas dele de jardinagem. E aí, é claro que teria aí o registro do que ele conhece, que quando ele se for, vai embora, porque os netos, eu mato muita planta ainda, por mais que eu tente, mas eu acho que essa ideia de assim, deixar esse conhecimento, e a gente tem uma sociedade que olha pouco para os idosos, né? Não só, não estou falando de brasileiro, não, né, Lu? Eu lembro de estudar na época da linguística, né, da faculdade, como os narradores orais tinham um papel essencial na construção da sociedade. E esses narradores eram os idosos, eles que contavam as histórias, que repassavam as histórias. E aí eles meio que saem de campo por uma questão dessa força produtiva do trabalho. E tem tanto para ensinar para a gente, né? Tem tanto para falar para a gente sobre humanização, sobre relacionamento, mais até do que a gente que fica estudando isso amplamente e não tem a vivência, os cabelos brancos que eles têm também, né? É, eu acho assim, eu pessoalmente, eu gosto muito dessa ideia da contação de histórias, sabe? Das narrativas de vida. Eu acho isso de uma riqueza absolutamente fantástica. De repente, eu acho que tem a ver muito com as suas escolhas. Então, por exemplo, aquele aluno que eu comentei com você, né, que era centenário, ele não registrava por meio de um vídeo, nada disso. Mas ele ainda tinha a máquina de escrever dele e ele contava, né, ali as histórias. Ele era um sobrevivente de campos de concentração, da Segunda Guerra Mundial. Então, veja qual era a perspectiva que ele podia trazer do momento tão sério de vida, do ponto de vista, né, de dentro, de quem viveu aquilo por dentro. E imagina que memória fantástica a gente ter acesso a isso, né? Ele não fez, de repente, usando o smartphone. Ele fez usando para escrever e Sim. eu acho né, já no final, talvez nem a máquina de escrever, mas por meio de alguém fazendo esse trabalho e tudo mais. Mas, enfim, alguém que fazia o copy desk, né, para ele e tal. Mas, de qualquer forma, são formas que você tem de poder realmente dar visibilidade para quem envelhece e enriquecer o mundo com esse capital enorme, seja social, seja cultural, seja intelectual, com essa aprendizagem. Porque uma das disciplinas que eu dou na PUC é a história da comunicação, e a primeira discussão que a gente começa a travar é assim:
o que que nos diferencia dos animais, né? Eu acho que um dos aspectos que nos diferencia de qualquer... As pessoas falam, ah, tem inteligência, tem fala. Não. Se você pega um cachorro latindo com outro, ele está falando. Não é uma língua que você entende, mas ele está falando, né? Agora, o que nos faz diferente é a nossa capacidade de acumulação de conhecimento e transmissão para a próxima geração, Uhum. né? Então, veja, uma abelha faz um trabalho fantástico na colmeia, as colmeias são maravilhosas, o mel é uma delícia e tal, mas assim, ela Tem só códigos de comunicação, tá tudo ali. faz tudinho, mas tudinho igualzinho há quantos e quantos milhares de anos. Nada muda. Uhum. E daqui a milhares de anos vai continuar assim. Ao passo que a gente não. A gente é capaz de acumular e passar adiante. Acumular e passar adiante. Né? O nosso anseio por escrever, por desenhar nas cavernas e tudo mais, foi por conta disso, a nossa capacidade de acumular conhecimento e de passar adiante. Né? Então, nada mais justo que a gente possa aproveitar de tanto quanto conhecimento que tem por aí. É uma pena que na nossa correria, no nosso dia a dia, às vezes a gente não consiga prestar atenção. E, infelizmente, como tantas vezes a gente ouve, só depois que a gente perde que a gente percebe. Então, por Uhum. exemplo, eu que já não tenho a minha avó há quase 16 anos, de vez em quando fico pensando, nossa, mas como é que a avó fazia mesmo aquele maravilhoso daquele cuscuz de camarão, que eu não sei fazer na cuscuzeira, e que eu tô com Uhum. vontade de comer aquilo. E ela fazia, sabe? E perdeu, né? Esse, por exemplo, a receita da minha avó perdeu. Mas Uhum. ainda fica na memória aquela coisa afetiva, aquela coisa gostosa, mas a receita perdeu, né? Só que a minha perspectiva há 16 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu podia ter aprendido, era completamente outra, né? Então, é, é, eu acho que assim, é um pouco também na nossa postura perante as diferentes fases da vida, sabe? De dar um pouco mais de valorização para essa fase que é assim, eu acho que é a segunda metade, entendeu? Da, Uhum. da nossa vida. Enfim, acho que Ô Lu, você acha que, até para a gente caminhar para o fim, você acha que para a gente até enfrentar esse momento de isolamento social, né, que os idosos estão aí no olho do furacão dessa conversa toda, né, de impacto do vírus e tal, e sentindo muito, já ouvi relato de uma pessoa que falou: meu pai tá chorando porque eu não posso ir vê-lo, sabe? Ela já tem idade, ele também tem idade, enfim. Então, talvez é ter esse olhar mais, não sei, empático, apreciativo para o que eles têm para nos ensinar, dar o microfone para eles, falando, né, uma analogia assim, dá o microfone, deixa ele contar a história, deixa ele, né, te ensinar alguma coisa sobre coronavírus. Ele pode não entender de coronavírus, mas de repente, do que ele passou lá no passado, em algum momento, né, de dificuldade, difícil, acho que no fundo esse é nosso esforço empático de ouvi-los também, né? sim, eu acho que tem dois esforços aí. Um esforço é ouvi-lo, sim, e promover essa troca, né? Uhum. Eu não sei você ou as pessoas como elas estão se sentindo, mas a minha sensação de sábado para cá, eu moro aqui em São Paulo e deu uma desacelerada muito grande já a partir da sexta-feira, né? E eu também não, parei de sair e tudo mais, eu também estou em confinamento. Então, o que, que eu tenho notado? Parece que o tempo está meio que um pouco mais parado, né? Uhum. Então, no final de semana, eu moro numa casa, eu tenho uma árvore frutífera atrás, de eu conseguir ouvir os pássaros cantando. Uhum. É coisa que não é muito normal aqui. Na frente da minha casa tem uma árvore também, e que você tem lá alguns ninhos de poder ouvir os pássaros cantando e tudo mais. Então, eu acho que já tem um aspecto que, assim, de você poder estar mais recolhido, e ao mesmo tempo que você está recolhido, você está mais aberto. Você meio que se solta, né? Do Uhum. ter que fazer, do ter que sair, do ter que. E se abre para o que está acontecendo no presente. Eu acho que isso é uma grande coisa. E trazer esse momento, né? Para ouvi-los, como eu parei para ouvir, por exemplo, os pássaros,
né? Uhum. Eu acho que é essencial. Eu acho que é interessante e é de uma troca muito boa, porque primeiro que você ouve coisas interessantíssimas. A minha amiga, que hoje de manhã falou, poxa, me preparei para a Terceira Guerra Mundial, mas não me preparei para um vírus. Eu fiquei pensando, e aquilo me levou a refletir, poxa vida, né? Como é De novo aqui. Oi, Lu, caiu. que Sumiu, desapareceu. coisas de tecnologia, né? Pois é. Então, assim, só para fechar, mas eu acho que esse aspecto dessa troca é algo que é super importante, eu acho que é primordial, e eu acho que tem um outro aspecto, e daí eu acho que não só a troca, né, de informações ou de histórias, essa coisa gostosa e aconchegante da convivência, mas eu acho que a gente pode trazer também um pouco de reflexão com relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Eu pessoalmente, eu tenho um pouco de receio, eu já andei refletindo sobre isso, mas ainda não formei total opinião. Um pouco de receio a respeito das narrativas que a gente tem visto na mídia, Uhum. colocando as pessoas como grupos de risco. Ah, o idoso é grupo de risco. Eu já cheguei a ouvir de pessoas dizendo assim: não quero sair na rua porque a pessoa idosa vai passar para mim, né? É Quando na como verdade os médicos, né, de pessoas da saúde que estão sendo agredidas na rua porque seriam as transmissoras, né? exato. E quando, na verdade, é o contrário, né? Não é o idoso que vai passar para você, o idoso vai pegar e corre riscos maiores do que você, se você tiver uma faixa etária menor, né? Então, eu ainda tô pensando, eu te confesso que eu não formei opinião sobre isso, mas eu tenho um pouco de receio e eu acho que faz parte do nosso papel dialogar um pouquinho mais com relação a isso, das narrativas que a gente tem visto na mídia com relação aos grupos de risco, ao idoso ser assim, né? Porque pode ser uma forma sutil da gente reforçar um preconceito que já existe, né? Um E preconceito. reforçar essa incapacidade, né? Eu sinto um Pois pouco é. isso nos discursos de pessoas mais velhas que estão ao meu redor, assim. Não, mas eu vou fazer compra. Não, mas eu vou resolver. Não, deixa que eu vou para você. E o fato de impedi-lo de poder transitar e sair, fazer aquilo que era o dia a dia da pessoa, isso dói ainda mais para a pessoa que é mais velha do que nem para mim, que estou naquela correria do dia a dia, para um pouco, você fala até, ai, ufa, vou poder ficar um pouco em casa, né? Sim. Então, acho que é um cuidado super relevante que você falou. De repente, vai criar ainda mais, menos pontes e mais desconexão com as diferentes faixas Sim. etárias, né? Porque um dos aspectos essenciais para qualquer pessoa é a sua capacidade de autonomia, né? Uhum. A sua independência. Não importa a faixa etária, se você é tolhido da sua independência, e olha, eu posso lhe dizer por vivência pessoal, né? Eu cuidei de minha tia, falecida recentemente, com mal de Alzheimer. E no início da doença, mesmo ela tendo já claramente dificuldades, né, cognitivas, ela foi muito, muito resistente a perder a autonomia dela. Uhum. Foi extremamente resistente. Ela ainda tinha, né, momentos em que ela tinha consciência de que, por exemplo, levantar da cadeira sozinha e ir ao banheiro, ela corria o sério risco de cair e ficar caída por não conseguir mais se levantar, porque o corpo não permitia, né? Mas mesmo assim, ela
para ela foi muito duro uma vida inteira de muita atividade, chegar a um momento que ela estava cerceada da autonomia e da liberdade dela, né? Uhum. Isso por uma doença que era limitante, né? Degenerativa e tal, né? Né? Agora, imagine quando você delimita, né? E você traz a pessoa é, a ser cerceada quando ela está em pleno uso de todas as suas faculdades, né? Sejam Uhum. elas cognitivas, sejam elas as pessoais, sejam elas as financeiras, entendeu? Sejam as físicas. Então, isto eu acho que é muito difícil. E quando você começa a exacerbar esse discurso, porque o idoso, porque não. Veja, se a gente for pegar, né, as mortes, né? Eu tenho acompanhado aí, infelizmente, a gente até hoje está com 25 pessoas falecidas em função dessa doença. Todas as pessoas que faleceram não faleceram porque tinham determinada idade, faleceram porque tinham algumas doenças consideradas doenças de base, ou Uhum. porque eram hipertensos, ou porque eram diabéticos, ou porque tinham algum problema já respiratório e tudo mais. Então, na verdade, eu acho que a gente acaba, se a gente não destacar que existem diversas variáveis atuando nisso, eu temo que a gente, como você falou, crie barreiras, desconecte as pessoas, porque a gente está reforçando aí um sutil preconceito com relação à idade, né? Uhum. E não é só a idade um fator. Você tem diversos outros fatores que não são só a idade. Né? Pois é. Enfim, para se pensar. Vamos pensar, acompanhar, né? A gente depois marca de falar de novo sobre esse ponto. Deixa eu, então, caminhar para o final. Queria primeiro agradecer a tua presença, sempre brilhante na hora de explicar tudo, essa complexidade que a gente vive e a complexidade da questão etária, porque realmente envelhecer é super complexo, cada vez mais complexo, o que é uma maravilha, né, Lu? Não é aquela coisa de caixinhas mais fechadas, e aí cabe também muito nós olharmos de outro jeito, né? Então, eu queria saber se você tem alguma mensagem final, alguma recomendação, pensando aí nesse nosso grande tema de envelhecer nativa. Olha, eu acho que a grande mensagem que eu posso deixar com relação a uma autorreflexão, olhar para si mesmo, né? Não permita, eu acho que assim, quando a gente chega numa determinada idade, não podemos permitir que o externo delimite qual é o nosso papel, né? O nosso lugar, o nosso propósito. Eu acho que a gente tem que estar, primeiro, muito consciente de quem você é, do que você quer, do que você deseja, quais são os caminhos. Isso é um trabalho de reflexão e de autoconhecimento que você vai fazendo ao longo da sua vida e que não pode parar nunca. E, por outro lado, né, você não se limitar, né? Não se autolimite. Eu acho que a pior coisa que a gente poderia fazer é pensar assim: não tenho mais idade para isso. É como a Uhum, historinha da manguinha que eu comentei agora há pouco, entendeu? uhum. O negócio é escolher a manguinha que te serve hoje, que está te fazendo feliz e que você está bem, você está confortável e que está servindo para o teu propósito de vida. Eu acho que essa seria a mensagem. Vou falar para minha mãe. Minha mãe falou assim: não vou usar essa roupa, tá muito curta, né, para minha idade. Eu falo: que curta, mãe, tá ótimo, né? Tá linda desse jeito, que curta. É, Não pois tem é. disso, né? Então, queria te agradecer de novo. Eu vou de novo dar a dica. Eu sei que você também tem dicas super boas nos livros. Sempre que a gente faz as pausas para o diálogo, você traz coisas riquíssimas para gente. Mas esse livro aqui eu adoro de paixão, que é o Como Envelhecer. É o livro que eu comprei, tá até aqui a data que eu escrevi, ó, em 9 de 2015. Não dá para ver, acho que tá com a luz muito forte. Mas foi em 9 de 2015 que eu comprei. Minha filha estava prestes a nascer, a mais velha. E aí eu Uhum. comprei para refletir sobre envelhecimento. E tem muito disso, né? De como o envelhecimento ele é duro, ele é muito estigmatizado. Como as mulheres também têm o estigma mais carregado ainda para o envelhecimento, por conta da beleza jovem e tudo isso. Então, um bom livro para quem quiser
saber um pouco mais. Acompanhe a Lu nas redes sociais, porque a Lu também posta muito conteúdo interessante. A gente vai retomar o Envelhecer Nativa, que é um programa presencial. A gente está pensando aí como fazer. Vamos ver os próximos caminhares aí do coronavírus para ver se a gente transforma em online ou se a gente faz no presencial de fato. Quem estava aqui com a gente, e eu fiquei me sentindo a mais bebum da história da Confraria do Saber, que eu tô aqui bebendo. Mas, enfim, essa é a ideia. Então, quem tiver aí junto, beber alguma coisa, tira uma foto, marca lá a VRS. E amanhã eu espero vocês. Só avisando para vocês que a Lu vai estar aqui de novo na quarta-feira. Aí ela e a Bruna vão tocar um papo sobre essa parte mais digital, né? Como é que a gente pode ser mais cidadão digital nesse mundo virtual? Como é que a gente pode lidar melhor com tudo que tem aí de recursos possíveis? E a Lu estudou muito isso sobre essa chave, né, do envelhecimento e uso das tecnologias. Então vai contribuir muito para esse papo também de quarta-feira, tá bom? Obrigada Lívia, mais uma vez. foi um prazer. Como sempre, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, uma boa noite a todos. Se cuidem. E amanhã eu tô aqui para falar de comunicação e a Lu volta na quarta-feira para falar mais com vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, Lu. Obrigada. Obrigada.